A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse aqui é o Membro Pod, é o seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai estar dando uma olhadinha hoje nessa questão mais arqueológica, inclusive foi a pedido aí de um membronita, porque essa questão da caixa de pedra, né, que a gente vai falar hoje, a caixa de pedra onde as placas de ouro foram encontradas por Joseph Smith. É uma realidade isso? Onde é que está essa caixa de pedra? A gente pode ver hoje, se ela não está lá, porque né? É uma coisa evidente, é uma coisa física. Joseph chegou, encontrou uma pedra enorme que ele deslocou e tinha uma caixa de pedra lá. Essa caixa de pedra ainda está lá? A gente pode ver ela? Pode fazer uma análise de datação dessa caixa? Como que é? Ou isso aí sumiu, ninguém mais sabe onde está? E aí? Inclusive, na nossa introdução, né, na nossa vinhetinha nova aí sobre a verdade, tem a parte ali onde tem um senhorzinho, um arqueólogo, imagino, naquele filme antigo, eu lembro que eu criança tinha assistido esse filme, ele é A América Antiga Fala. Se tudo der certo, aí no futuro eu quero fazer vamos dizer assim, um comentário sobre esses vídeos antigos da igreja, né, às vezes, né, tipo, disponibilizar o vídeo aí pra vocês e fazer alguns comentários sobre eles. Mas esse América Antiga Fala, ele mostra, né, várias coisas arqueológicas dos antigos habitantes das Américas, né, e conectando isso com o livro de Mórmon. Seria interessante fazer uma análise sobre esses vídeos, né, bem mais pra frente, né, ainda tem muita coisa que eu quero analisar. Mas na nossa vinhetinha tem um trechozinho ali onde o cara comenta ali, talvez essa caixa aqui é uma caixa semelhante à que Joseph Smith citou no livro de Mórmon. E aí, será que isso é uma realidade? Como é que funciona? Bom, no site Mormon Think, foi o único lugar que eu consegui encontrar bastante informação sobre essa questão da caixa de pedra, né, das placas de ouro, mas no site da igreja tem um artigo de 1999 chamado The Sacred Record, The Testimony of the Prophet Joseph Smith, na página 8 e 9, cita essa localização, né, das placas de ouro. Para quem não está muito ligado nos detalhes, Manchester, no condado de Ontário, em Nova York. Então a gente tem o estado de Nova York, ali nos Estados Unidos, né, no cantinho direito do mapa, e daí tem um condado, que é uma parte maior ali do mapa, que é Ontário. E daí a vilazinha onde ele vivia, onde ele encontrou essas placas, era Manchester. Nessa vilazinha de Manchester tinha uma colina, que é o Monte Coolmora, né? Vamos dar uma olhadinha ali nos detalhes. Na vila de Manchester, condado de Ontário, Nova York, ergue-se uma colina de tamanho considerável e a mais elevada de toda a vizinhança. No lado oeste desta colina, não muito longe do topo, sob uma pedra de dimensões consideráveis, estavam as placas, depositadas numa caixa de pedra. Esta pedra era grossa e arredondada no meio, na parte superior, e mais fina nas bordas, de modo que a parte central era visível acima do solo. Mas a borda ao redor estava coberta de terra. Beleza, né? Aqui descreveu uma pedra tradicional, né? Meio ovalada, tal, né? Redondinha em cima, um pouco mais fina nas pontas, e daí essa parte inferior estava com terra, né? Ele teve que cavar, né? Então vamos ver ali o que Joseph citou. Depois de retirar a terra, consegui uma alavanca que fixei sob a borda da pedra e com um pouco de esforço a levantei. Olhei para dentro e realmente vi as placas, o Urim e Tumim, o peitoral, conforme declarado pelo mensageiro. A caixa em que estavam foi formada colocando pedras juntas em algum tipo de cimento. No fundo da caixa foram colocadas duas pedras transversais à caixa.
E sob essa pedra estavam os pratos e outras coisas que estavam com eles. Eu não sei o que foi essa tradução de pratos aqui. Mas enfim, a gente consegue entender mais ou menos como era essa caixa de pedra ali. Então foram caixas conectadas. Eu até achava que elas só estavam tipo juntas, mas aqui ele está dizendo que elas estavam conectadas por um tipo de cimento. Essa é a citação oficial de Joseph Smith, né? O Oliver Cowdery falou sobre essa caixa de pedra, mas parece que ele não viu. Ele só citou talvez do que ele ouviu o Joseph falar. E ele fez um relato bem detalhado no Messenger and Advocate, né? Aquela publicação da igreja, no volume 3. Foi publicado em 1800, tá ali, ó, publicado entre 1834 e 1837, não tem a data certa, mas é ali, né, logo no comecinho da igreja. Eu tô aqui tentando imaginar que tamanho que seria essa pedra que estava em cima. Para uma pessoa sozinha, tipo Joseph Smith, conseguir empurrar ela mesmo com uma alavanca, não poderia ser muito grande. Talvez do tamanho de uma cadeira, uma pedra maciça, não sei. Mas o Oliver Cowdery deu bastante detalhe, inclusive o texto é grande, tá? Ele dá uma página inteira. Vamos ver só alguns detalhes, né? Porque tá aqui, ó, a descrição da caixa de pedra por Oliver Cowdery. A maneira como as placas foram depositadas. Ele conta ali, ó, foi cavado no buraco, né? No fundo foi colocada uma pedrona reta, né? Pra poder fazer o fundo, né? Tipo o piso. Ele falou que foi colocado bastante cimento aos arredores e daí foram, né, acrescentadas 4 pedras para fazer, né, os ladinhos da caixa. Ele citou que tinha bastante cimento para evitar a umidade entrar. E ele falou também que essa caixa era suficientemente grande para conseguir ter o que ali dentro? Um peitoral. Né? Então tinha aquele peitoral com pedras, né? Que tinha urim e tumim. Aqui ele não citou outros itens que estavam lá dentro. Mas se eu não me engano, tinha placa de Labão lá também. Aquele óculos que Joseph citou. Tentar tirar uma ideia do tamanho desse buraco. Eu imaginaria tipo o tamanho de 2 micro-ondas, mais ou menos. Para caber tudo isso. As placas, espada, peitoral e tudo. Teria que ser mais ou menos desse tamanho. Aí a pedra que vai em cima já é grandinha, né? O que ele comentou sobre essa pedra que estava em cima é que embaixo ela era retinha. Ela não era ovalada mesmo. Né? Ela em cima era ovalada, mas embaixo era reta. Bom, o Oliver continuou citando aí nessa mensagem dele para o Messenger and Advocate. Ele citou ali, agora lhes dei, né, um parâmetro de como os registros foram depositados. Agora falarei sobre a visita da primeira vez, né, de nosso irmão, o Joseph, em 1823. De o que ele encontrou quando ele foi ver as placas. Né? Ele fala ali, ó, a primeira parte, a parte da coroa da pedra era visível, então aquela parte redondinha de cima era visível, os cantinhos tinham terra e grama, ele cita aqui, estava escondido por solo e grama. E Oliver cita ali, ó, fico maravilhado como as obras do Todo-Poderoso são feitas, seus caminhos, suas exatas providências para o cumprimento de seus propósitos. Ó, eu lembro, a gente tem um episódio, acho que é 51, alguma coisa assim, 51, 52, que fala sobre o Luman Walters. Eu acho que é aquele episódio sobre Joseph Smith e as pedras mágicas, né, as pedras de vidente. A gente citou, o Luman Walters era aquele mágico que estava visitando a cidade de Joseph, Palmyra, ali em Nova York, e foi bem nessa época, 1822, 1823, ali onde Joseph Smith começou a aprender um monte com esse mago, ficou muito interessado em como ele enganava as pessoas, como ele fazia as mágicas dele. E Joseph é citado nos jornais locais como se fosse um aprendiz, como um cara que estava sempre junto com esse mago. Esse cara, ele era ocultista, né? Ele mexia com um sapo, galinha, matava, fazia sacrifício, daí fazia umas magias. Joseph estava junto com ele. Até a gente citou naquele episódio, né, que teve um jornal local ali que citou, esse Luman Walters foi preso e é o carinha que Joseph Smith estava sempre andando junto. Foi preso por fraude. Lá pra frente, daí, né, aqui a gente tá falando de 1823, do Luman Walters e até das placas de ouro que ele encontrou no Monte Coomora. Mais pra frente, lá em 1827, Joseph também passou por um julgamento, ele foi condenado culpado. A mesma coisa desse Luman Walters, né, é fraude, tentar enganar as pessoas falando que tem poderes mágicos para encontrar tesouro, faz as pessoas pagarem pelas escavações deles e na verdade eles nunca encontram nada. O Luman Walters, ele fazia o golpe e depois mudava de cidade. Só que o Joseph, ele ficava ali, né? Ele não fazia o golpe e mudava. Embora a gente vê no futuro aí que os membros da igreja estavam sempre mudando, né? Illinois, Ohio, Nova York, Utah. Mas enfim, essa época aí de Joseph encontrar, entre aspas, as placas de ouro, foi essa mesma época aí desse mago que Joseph estava aprendendo muita coisa com ele. Voltando ali naquela publicação, né, do Messenger and Advocate, que Oliver Cowdery citou sobre a caixa de pedra e o encontro das placas de ouro, né, vamos lembrar que ele não tinha visto isso. Né? Quando que Oliver Cowdery encontrou com Joseph Smith? 1829. Né? Joseph Smith, ele retirou as placas de ouro do buraco em 1827. Né? Então, 2 anos antes. E né, Joseph, ele tinha encontrado pela primeira vez, né, o buraco, viu as placas e cobriu de volta em 1823.
O que o Oliver fez aqui, ele deu um relato do que Joseph tinha contado para ele. Até essa data, inclusive, que ele deu a entrevista, ele não tinha visitado esse monte, né, o Monte Cumorah. Uma outra citação dessa caixa de pedra, a gente já vai ver por que essa caixa de pedra é importante. Mas outro lugar que citou essa caixa de pedra foi Catholic Telegraph. Então, pelo jeito, é uma publicação católica da época. Essa publicação aqui é de 14 de abril de 1832. Esse jornal é ali de Ohio, e a matéria se chama The Orators of Mormons. E ali fala, na encosta de uma colina encontraram uma caixa de pedra, um espaço quadrado cercado por pedras por todos os lados. Foram encontradas as placas nas quais a revelação estava inscrita. Esta caixa estava bem protegida por presilhas de prata, eu nunca tinha visto isso, que deixava eficaz na defesa contra as condições climáticas. Bom, tem vários outros relatos de época que falam sobre essa caixa de pedra e como Joseph encontrou as placas de ouro. Bom, teve alguns outros relatos de caixas de pedra na América Antiga. Na época de Joseph, quando ele encontrou as placas de ouro, o pessoal ficou bem alvoroçado nessa área ali de Palmyra. Eles acreditaram, né, que os índios antigos tinham sim feito aquela caixa de pedra e colocado o tesouro ali dentro, então eles achavam que outros índios, né, tinham feito outras caixas de pedra que estavam enterradas e eles tinham que encontrar. Então teve até membro da igreja na época fazendo essa procura, essa busca, né, de outros buracos com tesouros. Inclusive tem um relato de Ole A. Jensen. Ele conta que Martin Harris, né, o mesmo aí testemunha do livro de Mormon, ele saía caçar tesouro e afirmou, né, Martin Harris afirmou que ele tinha encontrado uma caixa de pedra, não a do livro de Mormon, mas uma outra, no próprio Monte Cumorah. Nos arquivos do Departamento Histórico da Igreja tem um Early Mormon Documents, foi escrito por Dan Vogel, no volume 2, página 376, cita aí esse testemunho de Martin Harris dado a Ole A. Jensen. Foi em julho de 1875. Ele registrou o relato de Martin Harris sobre essa história da caixa de pedra, e não estava só ele ouvindo essa história, era Ole A. Jensen, um outro James e um John Godfrey também. Os três assinaram como testemunhas do que o Martin Harris falou. Vamos ver o que o Martin Harris falou então. O irmão Harris então se virou como se não tivesse mais nada a dizer e nos preparamos para sair. Ele falou novamente e disse, vou lhes contar a coisa mais maravilhosa que aconteceu depois que Joseph recebeu as placas. 3 de nós, eu e mais 2, pegamos algumas ferramentas e fomos até a colina para cavar em busca de mais placas de ouro e outras coisas, e de fato encontramos uma caixa de pedra. Ficamos muito entusiasmados e cavamos ao redor dela com muito cuidado, e quando estávamos prontos para retirá-la do buraco, algum poder invisível deslizou-a de volta para a colina e um de nós tentou enfiar um pé de cabra na tampa para segurá-la, mas o pé de cabra desviou e o canto da tampa foi quebrado. Algum dia essa caixa estará encontrada e você verá um canto da tampa quebrado e saberá que eu estava falando a verdade. Bom, vamos fazer uma análise sobre essa história aqui. Eu não duvido que Martin Harris tenha ido lá tentar cavar e encontrar alguma coisa. O comportamento dele no início da igreja era bem parecido com esse mesmo. Ele tentava descobrir se Joseph não estava enganando ele. Eu imagino Joseph sendo um cara bem convincente. Martin, pra mim, parecia um cara bem bobinho, só que o cara tinha grana. E Joseph estava interessado nessa grana para financiar a produção do livro de Mormon. Como vários caras na igreja, na história da igreja, vacilaram com Joseph e Joseph expulsou eles da igreja, brigou e nunca mais quis saber dos caras, o Martin Harris vacilou ali com as 116 páginas. Joseph ficou muito chateado e tal, mas assim, o cara ele não foi expulso de imediato, porque ainda Joseph precisava dessa grana dele para produzir o livro de Mormon. Então Joseph teve que engolir a raiva dele e continuar aí mantendo o Martin Harris sob a influência dele. Mas essa questão das 116 páginas, no Martin Harris tentar convencer a mulher dele de que aquela tradução era real, eu acredito que não era só para convencer a mulher dele, mas ele próprio. Outro exemplo é quando o Martin Harris tentou trocar a pedra de vidente de Joseph para ver se Joseph ia traduzir do mesmo jeito. Se Joseph traduzisse, ele falava, esse cara tá mentindo. Mas daí Joseph reconheceu que a pedra era diferente. Então, essas tentativas de Martin, parecia que ele estava tentando... Cara, essa história de Joseph está muito estranha, mas o cara parece ser real, um profeta, mas não sei, e daí eu tô muito confuso, e ele tentava tirar a prova real das situações. A outra prova real foi quando ele foi tentar encontrar um profissional, que no caso daí eles encontraram lá o Charles Anton, para confirmar aqueles caracteres de Joseph Smith. Então não me impressiona aqui saber que o Martin tentou cavocar o Monte Cumorah para ver se ele encontrava aquela caixa de pedra de Joseph. Mas por outro lado, ele fala, se você encontrar uma pedra, você vai ver que eu tô falando a verdade. Cara, eu não acredito tanto assim nas histórias de Martin. Eu consigo ver esse comportamento dele, de Tomé, tentar comprovar as coisas.
Mas ele também tem muitas histórias fantasiosas, né? Que a gente já sabe da história de Martin Harris. Vê lá o nosso episódio sobre as testemunhas do livro de Mormon. Eu falo um pouquinho sobre os três, né? Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Quem cita essa tentativa dos membros da igreja de procurar tesouros nefitas escondidos é o próprio Brigham Young. Brigham Young ele não estava nessa época ali em Nova York junto com Joseph, ele é de uma outra época da igreja, mas ele cita outras testemunhas, né? Ele falou num discurso, né, Brigham Young, vamos ver lá no Journal of Discourses, volume 19, página 37, no discurso de Brigham Young, ele cita um tal de Orrin P. Rockwell. E ele fala, esse Rockwell, ele é uma testemunha ocular, né, desses tesouros encontrados na Terra, lá nas proximidades onde as placas foram encontradas. Só que ele fala que eles encontraram tesouros lá também, só que não conseguiram obter os tesouros. Vamos ver o que aconteceu. Ele fala, vou lhes contar uma história que será maravilhosa para a maioria de vocês. Foi-me contado por Porter, que é um outro carinha, em quem eu acreditaria tão rapidamente quanto qualquer homem vivo. Beleza. Então o Porter não mente, vamos ver. Quando ele me diz algo que entende, ele dirá como aconteceu. Ele é um homem que não mente. Confirmando aqui de novo. Ele me disse naquela noite, quando estavam empenhados em caçar tesouros antigos, que cavaram cerca de 50 centímetros na extremidade de um baú. Esse baú tinha cerca de 1 metro quadrado. O homem estava determinado em obter o conteúdo daquele baú. Pegou sua picareta, bateu na tampa e abriu o baú. O golpe arrancou um pedaço da tampa. Este pedaço da tampa que uma senhora manteve em seu poder até morrer. Este baú de dinheiro foi para o banco. Porter descreve isso assim. Ele fez um barulho estrondoso. Ele diz que isso é tão verdadeiro quanto os céus. Já ouvi outros contarem a mesma história. Conto isso porque é maravilhoso para vocês, mas para aqueles que entendem essas coisas, isso é normal. Bom, a gente consegue linkar essas duas histórias, né? Então a história do Martin Harris junto com essa história aqui do Brigham Young, a gente consegue entender então que o Ollie Jensen estava explicando é que Martin Harris junto com esse Porter Rockwell e uma outra pessoa que provavelmente é Joseph Smith, os três juntos estavam envolvidos numa escavação de tesouro ali no Monte Cumorah depois que Joseph já tinha encontrado aquelas placas, né? E também eles estavam procurando por mais alguma coisa escondida ali naquele monte. E encontraram uma pedra, uma caixa de pedra, né? Não era aquela, né, que Joseph tinha encontrado. Bom, conectando essas duas histórias, né, agora fica diferente, né? Porque Martin Harris ele inventa bastante história, mas Joseph Smith era manipulador de situações. Então eu não duvidaria de que para convencer Martin Harris e fazer um maior sensacionalismo nessa história, e dar mais credibilidade ainda, né, para a história das placas de ouro encontradas no Monte Cumorah, de que Joseph Smith teria criado, né, uma outra caixa de pedra, colocado algumas riquezas ali dentro, porque ele fala que tinha dinheiro que foi colocado no banco. O único ponto estranho aqui dessa história ainda, né, é aquela questão que Martin citou, que a caixa de pedra se moveu para evitar a própria captura dos objetos. Mas a gente percebe tranquilamente, principalmente nas histórias da época, o pessoal contando uma coisinha que aconteceu e enfeitando com novas informações que não são verídicas, né, para potencializar aquela história. A gente vê isso, por exemplo, nas desculpinhas de Joseph Smith. Se você quer entender, aquele episódio sobre a caça ao tesouro, Joseph Smith e caçador de tesouro. Também, tá lá pelo episódio 50, talvez 51. Ele oferecia os serviços dele, aí se o pessoal, né, se ele não conseguia encontrar, ele dava uma desculpa. Opa, esse tesouro aqui ele tá com uma maldição. Quanto mais a gente cava, mais ele afunda. Né, ou outras desculpas como, eles enterraram o tesouro junto com o corpo de alguns índios, como se eles fossem os guardiões desse tesouro. Então eles não deixam com que a gente pegue esse tesouro. Lembra que Joseph e o pai dele, eles roubaram um carneiro de um cara para fazer um feitiço e falou, a gente encontrou um tesouro, a gente precisa de um carneiro, a gente vai matar o carneiro, a gente usa o sangue dele, desenha um círculo no chão com o sangue e tal, para quebrar o encantamento, pra gente conseguir pegar esse tesouro, e daí com o dinheiro do tesouro você vai conseguir comprar outras 3, 4 ovelhas, sei lá quantas, então daí a gente fica com tanto, você fica com tanto, todo mundo sai ganhando. E o cara concordou, eles mataram o carneiro, falaram que o encantamento não conseguiu ser feito direito, né, então não quebraram aquela maldição, e acabou que o cara simplesmente perdeu o carneiro, né? Beleza, mas o que aconteceu com essa caixa de pedra do Monte Cumorah? Não tem relato confiável hoje do que aconteceu, né, depois que Joseph retirou as placas de ouro de lá. O que a gente tem, vamos ver, a gente tem um livro publicado em 1893, então há bastante tempo depois. Vamos ver algumas entrevistas, tem um escritor mormon também chamado Edward Stevenson, que conhecia Joseph Smith, então ele relata essa história. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, ele é da igreja Edward Stevenson, 1893, Salt Lake City, Utah. Reminiscências de Joseph Smith, o profeta e o surgimento do livro de Mormon. Vamos ver o que ele falou.
Ele teve uma conversa com Joseph. Ele falou, questionando-o atentamente, ele afirmou que tinha visto algumas pedras planas de bom tamanho que rolaram e ficaram perto do sopé da colina. Isso ocorreu após a retirada do conteúdo da caixa. E essas pedras eram, sem dúvida, as que antigamente compunham a caixa. Então a caixa se desfez sozinha, num passe de mágica? Sentiu um forte desejo de ver essas relíquias antigas e disse-lhe que ficaria muito satisfeito se ele pudesse me informar onde eu poderia encontrar estas relíquias antigas. Ele me afirmou que essas relíquias já haviam sido levadas há muito tempo. Quem falou sobre isso também foi o David Whitmer. Ele citou isso numa entrevista que ele deu para o Salt Lake Herald. O Herald, eu acho que é publicação da igreja da Emma. Salt Lake Herald? A Emma estava em Salt Lake? Vamos ver. Dia 12 de agosto de 1875. Também foi publicado pelo Chicago Times em agosto de 1875. O David Whitmer falou assim, ele falou que ele estava no Monte Cumorah e que viu essa caixa de pedra que estava as placas de ouro e as pedras de vidente. Ele falou que eventualmente a caixa foi levada até o sopé da colina e que essas pedras foram vistas por ele na última vez que ele visitou esse local histórico. Bom, a gente não consegue saber se tem alguma verdade no que David Whitmer falou, porque a gente está citando aqui testemunhas do livro de Mórmon. Né? Se você ver aquele nosso episódio sobre os testemunhos do livro de Mórmon, você vai ver como David Whitmer também citou ali uma visão que ele teve. Então, eles tinham muitas histórias complicadas de se considerar hoje em dia. Né? E também, o David Whitmer, ele conheceu Joseph e essa história das placas de ouro em 1828. Né? Joseph tinha pego as placas de ouro em 1827. Né? Joseph nunca citou que alguém já tinha visto aquela caixa de pedra antes. E o que a gente vê sobre essas pedras que estavam lá no pé da colina é que na época o terreno ele era de um tal de Randall Robinson, então esse terreno aí do monte é desse cara, e ele e os seus herdeiros eles tinham arado aquela propriedade, então né, quando você ara a terra fica algumas pedras lá. É o que o pessoal que estudou essa situação conseguiu encontrar. Uma outra comprovação aí dessas histórias fantasiosas de Joseph Smith é o próprio vizinho dele. Quando Joseph era pequeno, aí nessa região, ele tinha um vizinho que se chamava Lorenzo Saunders. Era amigo aí de Joseph desde que era criança. Ele fez uma declaração sobre Joseph em 1885. O Saunders ele falou assim, peraí, só vamos ver onde que ele falou, na carta para Thomas Gregg. Então ele escreveu uma carta para esse Thomas em 28 de janeiro de 1885. Nessa carta ele cita assim: depois que Joseph saiu de casa, minha mãe disse, que mentiroso é Joseph Smith, ele mente cada palavra do que diz. Eu sei que ele mente e parece muito culpado, ele não consegue ver com os próprios olhos. Como ousa ele contar uma mentira como essa? No momento em que ele afirmou que retirou placas do morro, foi no dia 22 de setembro de 1827. E eu fui no domingo seguinte, com outras 5 ou 6 pessoas, e caçamos o morro lateral por curso. Ou seja, eles colocaram aqui que ele está dizendo em padrão de busca. E não consegui encontrar nenhum lugar onde o terreno tivesse sido aberto. Havia um grande buraco, onde os caçadores de dinheiro haviam cavado 1 ou 2 anos antes, mas não havia terra fresca. Nunca existiu tal buraco. Nunca houve nenhuma placa retirada daquela colina, nem qualquer outra colina no país. É tudo mentira. Não, senhor, nunca vi as placas, nem ninguém mais. Ele tinha uma velha caixa de vidro, com um ladrilho, cerca de 7 por 8 polegadas, e essas eram as placas de ouro. Martin Harris, ele não conseguia distinguir uma placa de ouro de um tijolo naquela época. Pegou pesado, hein? Então basicamente o cara tá dizendo, ó, Joseph falou que no dia anterior ele desenterrou umas placas lá do morro. Fui lá ver, não tinha terra revolvida, não tinha buraco nenhum. Só um buraco aí que o pessoal cavou, né, uns anos antes. Joseph tinha um negócio ali, né, uma caixa de vidro pesada, que ele tava alegando que eram as placas de ouro, né, porque tava sempre escondida, embaixo de um pano e tal. E né, que Martin Harris não sabe nem distinguir as placas de ouro de um tijolo aí, tá complicado. Esse mesmo vizinho de Joseph, ele já tinha dado uma entrevista um ano antes, em 1884, para um tal de Edmund L. Kelly. Ele citou essa mesma história, falou, cara, fui lá procurar, não tinha nada. Joseph inventou todas essas histórias. Com essa história dele, de que, eu fui lá e já tinha um buraco cavado, mas não tinha o buraco das placas, o pessoal ficou pensando, então esse é o buraco que as placas estavam. Daí começaram, né, a criar essa lenda de que aquele buraco era o das placas de ouro. Mas não, a gente vê aqui num livro de Eber de Hall, aquele Mormonism Unveiled, que o pessoal cavava um monte de buraco lá. Depois que ouviram falar que Joseph encontrou umas placas lá, todo mundo começou a cavar para ver se encontrava tesouro. Vamos ver o que ele diz ali no livro. Com o passar do tempo, muitas covas foram cavadas no bairro, que posteriormente foram apontadas como o local onde foram escavadas as placas.
Então, quando Joseph citou que tinha umas placas de ouro escondidas naquele monte, lá em 1823, todo mundo quis cavar e procurar esses tesouros, né? Inclusive, esse lugar, vamos ver, tem um residente de Manchester que ele citou aquilo como o Mormon Hill. Ele falou que todo mundo conhecia aquilo como o lugar onde muitos tesouros estavam enterrados. Todo mundo começou a procurar tesouro lá. A gente vê até naquela história do Luman Walters, falar, ele foi 3 vezes tentar encontrar tesouro lá naquele monte e não tinha encontrado. Tem um relato de Frederick G. Matter, em 1880, né, mais pra frente, né, então 1880, ele cita, né, ele fala ali, retornando às proximidades de Palmyra, Joseph Smith e seus seguidores começaram a cavar em busca de placas no lado leste da colina. Esse buraco aí que Joseph cavou com os seus seguidores, ele foi feito então do lado leste da colina. Qual que é o lado que Oliver Cowdery depois cita ali no relato dele, de onde estavam as placas? No lado oeste da colina. E essa parte é importante por quê? Porque a gente sabe que tiveram outros buracos de escavações nesse monte, né? Então esse buraco que estavam citando, foi aqui que tiraram as placas? Não, tá num lado diferente do morro. Mas por que é importante a gente saber que teve um monte de buraco, um monte de escavações nesse monte com Moura, né, em busca de tesouro? Porque Joseph, ele estava citando para todo mundo que tinha as placas ali. Você acha que eu vou lá cavar um buraco, perder o meu tempo, fazer o maior esforço para procurar uma coisa que eu não consigo encontrar? Né? Isso exemplifica o porquê o pessoal ficou muito chateado com Joseph quando ele citou que ele encontrou as placas de ouro e tentaram roubar essas placas dele, né? Nas exemplificações da igreja é o quê? Perseguição, querem roubar, né, para vender o ouro e tal. Por quê? Só porque eram simplesmente ladrões, perseguidores? Ou será que Joseph tinha enganado eles, feito eles cavar buraco para encontrar tesouro, não encontraram nada? Daí Joseph chega e fala que encontrou sozinho umas placas de ouro? Né, isso explica o porquê que eles achavam que eles tinham direito a essas placas e tentaram tirar de Joseph. A gente já viu na história das placas de ouro, né? Joseph tinha levado um tal de Samuel Lawrence antes de levar a esposa dele para pegar as placas, já tinha levado o Samuel Lawrence para ajudar a escavar. O Willard Chase também era meio mentirosinho, né? A gente já viu um episódio sobre ele, mas ele também, ele achava que ele tinha direitos sobre as placas também. Se eu não me engano, acho que as pedras de vidente que Joseph usava era do Willard Chase, alguma delas. Então, no vídeo da igreja, quando vê ele sendo perseguido, né, por pessoal que queria roubar as placas de ouro, a gente não tem um contexto histórico de tudo o que aconteceu na época. Tanto o Martin Harris quanto esse vizinho, né, o Lorenzo Saunders, eles afirmavam que Joseph tinha liderado uma empresa de escavações de tesouro, né, ninguém nunca tinha encontrado nada, né, até o Josiah Stowell, a gente já citou ele, né, Joseph falou para ele, eu vou encontrar uns tesouros aqui, né, você me paga tanto aí por dia e eu vou fazer a escavação. Joseph chegou com uma historinha de que não conseguia encontrar nada, tinha maldição e tal. Então é citado que o Josiah Stowell também visitava Joseph pedindo por dinheiro, né, depois que Joseph encontrou essas placas na colina. Todo mundo aí querendo ser pago. Nos filmes da igreja, Joseph sendo perseguido, coitado, né, ladrões querendo roubar as placas de ouro. Né, por um outro lado da história a gente vê que é Joseph um caloteiro, fez vários empreendimentos aí de escavações e não pagou o pessoal. E lembrando que era aquela mesma historinha do livro de Mormon, né? Ele usou uma pedra dentro de um chapéu para poder fazer a tradução do livro de Mormon, né? Que é uma história só recentemente, aí a igreja está reassumindo isso, tentou manter no anonimato, mas dessa mesma forma que Joseph procurava os tesouros escondidos. Né? Pois é, ele enfiava as pedras dentro do chapéu para procurar esses tesouros. Isso é citado por um outro vizinho de Joseph, Joseph Capron. Joseph chegou para ele, olhou com a pedra dentro do chapéu e falou, tem um baú com relógios de ouro enterrado aí na sua propriedade. Capron cita que Joseph identificou esse tesouro, né, e então foi uma equipe liderada pelo Samuel Lawrence para fazer as escavações, né, que nunca encontraram nada. Agora, meus queridos, né, tem uma história bem complicada, porque Joseph Smith, ele sabia onde estavam as placas, não sabia? Sabia, né? Ele tinha ido, vamos ver, eu acho que foram 5 vezes visitar as placas com o Anjo Moroni, lembra? O Anjo Moroni chegou no quarto dele várias vezes, ele foi lá olhar as placas e tal. A questão é, por que Joseph ficou levando expedições de escavação lá para procurar, se ele já sabia onde estava? Por que ele foi cavar no monte junto com o Martin Harris, em outras localidades? Porque ele não foi assertivamente no local onde ele já sabia que as placas estavam. Então, entre a primeira visita do Anjo Moroni, em 1823, até Joseph realmente retirar as placas, em 1827, 4 anos, Joseph já tinha ido lá 5 vezes para ver essas placas, mas ele foi comandar escavações com outras pessoas para tentar encontrar esse tesouro enterrado, e ele não sabia onde estava. Olha, dificilmente Moroni estava aprovando essa atitude aí. E para finalizar nosso assunto, não tem nenhuma evidência hoje tangível dessas placas de ouro, né, ou do Urim e Tumim, ou do peitoral, né, da espada de Labão. Não tem nada que a gente possa comprovar hoje de que realmente Joseph encontrou esse material.
nem da caixa de pedra. Pelo que a gente sabe, esse material foi devolvido para o Anjo Moroni em uma caverna secreta ali no Monte Cumorah. Pois é, para a história ficar mais complicada de acreditar ainda, né, Joseph ele citou que ele foi, abriu uma caverna do meio, assim, no monte, ele entrou, colocou o material lá dentro, tinha vários outros materiais, né, pergaminhos pelas prateleiras na parede, né, vários outros materiais antigos. Joseph chegou lá, depositou, saiu e de repente o monte se fechou, né, esse buraco no Monte Cumorah magicamente se fechou. Mas Joseph ele devolveu as placas, né, a espada, né, o Urim Tumim, o peitoral. E cadê a caixa de pedra, onde ele encontrou as placas de ouro? Esse buraco com a caixa de pedra, que tinha, né, a pedra em cima tampando, cadê? Não tem nenhuma evidência de que essa caixa de pedra existiu? Tem o relato de um cara que presumiu, né, ele viu umas pedras no pé da colina, presumiu que aquelas eram, né, as pedras da caixa de pedra. É o mais perto que a gente consegue encontrar aí de evidência, mas obviamente, né, não é evidência nenhuma. Não acho que essa caixa de pedra é um elemento espiritual que Joseph devesse devolver ali naquele buraco que abriu no monte. Inclusive ele não cita isso, né? Ele não cita que ele levou as pedras daquela caixa de pedra. Essa caixa de pedra, ela conseguiu resistir aí, sei lá, por 1000 anos, mais de 1000 anos, debaixo da terra, até Joseph encontrar, mas agora a gente não consegue ver essa caixa. E uma caixa dessa, montada ali, então ele teve que, Moroni, né, vamos dizer, né, que ele teve que cavar um buraco, montar tudo aquilo, cimentar. Joseph não ia destruir essa caixa assim aleatoriamente. A gente não vê hoje a igreja às vezes buscando confirmações da veracidade do livro de Mórmon. Às vezes os arqueólogos encontram alguma coisa, a igreja já vai lá, opa, isso aqui pode comprovar a história dos nefitas lamanitas, não faz isso? Né? Por que não deixaram essa caixa de pedra como evidência da existência do livro de Mórmon? O que está aparecendo, né, pelos nossos estudos do mormonismo, é que isso aí não passa de mais uma história, né, uma situação criada, manipulada por Joseph Smith. Né? O relato das outras pessoas parece muito mais convincente, né, do que a história de Joseph. Do lado de Joseph a gente tem pessoas visionárias que usavam pedras, chapéu, varinha mágica, que contavam muitas histórias, né, criavam muitas histórias, que não tinham comprovações físicas. Né? Deus estava sempre tentando esconder a comprovação daquilo. Por quê? E por outro lado a gente tem aí as declarações do vizinho falando, cara, fui lá, no dia depois que ele afirmou que tinha desenterrado, não vi terra nenhuma, não vi buraco nenhum, só um buraco já tinha sido feito ali há um tempão atrás, cadê? Aí a gente soma essa história aí com, né, aquela história dos papiros de Abraão, que a gente já fez um episódio bem especial sobre isso, placas de Kinderhook, o saltério grego, aí só não vê a verdade quem não quer. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.